Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Se há um tema que o Tribuna Livre gosta de debater e discutir, é o empreendedorismo. Afinal de contas, é exatamente este setor que tem alavancado o progresso de Juazeiro, através do polo calçadista principalmente, mas outras modalidades industriais já chegaram à nossa cidade, já estão produzindo e o nosso crescimento é notório. Muitas instituições têm contribuído nesse setor. A gente poderia destacar aqui algumas, como o SEBRAE, como o próprio SENAC, o SENAI, que formam mão de obra qualificada, que trabalham exatamente na análise de projetos, e tudo isso tem feito com que a nossa indústria se mantenha num nível razoável. Hoje nós convidamos para o Tribuna Livre o Fred Feitosa, que já esteve aqui antes, representando inclusive o SEBRAE. O Fred aposentou-se como analista de programa do SEBRAE, mas já constituiu a sua empresa, está fazendo consultoria e, portanto, já é mais uma mão de obra especializada, é um grande profissional que está à disposição dos empresários aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E ele vem ao nosso programa e traz com ele o empresário Adelaído Alcântara, que é do ramo metalúrgico e que representa também o sindicato da sua categoria, que é o CIMEC. Os dois vão falar no programa de hoje aqui conosco sobre a situação atual em Juazeiro do Norte, do Parque Industrial, a situação da região do Cariri, de um modo geral, como é que está o movimento econômico, financeiro, a inadimplência, os projetos, os juros mais baixos, se tudo isso tem melhorado e tem facilitado a vida dos empresários. Dentro de um minuto, nós estaremos começando o nosso debate, que é sempre um presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O Fred Feitosa, nós que o recebemos aqui algumas vezes como representante do SEBRAE, com que prazer o recebemos agora já como um profissional independente e habilitado para produzir muito mais nesse mercado caririense e estadual, quem sabe. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores da Tribuna Livre. É um prazer estar com você aqui, Luiz, até porque você serve de referência, o seu programa serve de referência ao desenvolvimento do Cariri. Você tem trazido personalidades, você tem trazido pessoas de opinião que formam exatamente essa cultura empreendedora da região do Cariri. Isso é muito importante porque nós estamos cada vez mais querendo crescer, através do seu programa da Tribuna, que nós estamos sempre galgando mais um degrau de alavancar o nosso desenvolvimento. Pois é, e por falar em personalidades, nós tivemos a honra de receber hoje aqui o senhor Adelaído Alcântara, trazido exatamente pelo Fred, que nos apresentou, que é um empresário de um ramo
muito interessante aqui na região do Cariri e que, além de ser empresário, ele ainda representa o sindicato da sua categoria. Senhor Adelaído Alcântara, boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Fred, boa noite, Luiz Carlos. Boa noite a todos aqueles que nos gracejam, permitindo que a gente entre nos seus lares para abordarmos, para falarmos dos nossos pensamentos, das nossas ideias e, acima de tudo, daquilo que o nosso setor tem feito para que as pessoas de Juazeiro e aquelas que querem viver aqui tenham uma qualidade de vida melhor. Ô Fred, a situação hoje da indústria, nós tivemos no ano passado, não digo uma crise, mas uma desaceleração na indústria a nível nacional, não é? Como é que está o panorama hoje? Eu diria que a indústria ela tem crescido realmente, principalmente no Nordeste. No Nordeste. No Nordeste a indústria tem crescido, até porque incentivos governamentais têm feito com que alavanque essas indústrias. Haja visto que o Banco do Nordeste, uma instituição que tem um crédito muito interessante para as indústrias que queiram pegar esse recurso, ele, e junto com outros bancos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles têm feito com que o empresário ele consiga uma sobrevivência, vamos chamar assim, porque se nós levarmos em consideração o Brasil em relação ao mundo, nossa situação ainda é privilegiada. Mas existe uma preocupação muito grande. Essa preocupação vem de encontro ao que nós chamamos recurso, muito recurso e também as pessoas gastando muito. Isso é uma preocupação que tem que ficar levando em consideração o que está acontecendo hoje no Brasil. O Nordeste hoje está muito bem nesse sentido, mas temos essa preocupação, Luiz, nós precisamos repensar um pouco tudo isso. Ô Fred, você está refletindo naturalmente em cima desses incentivos governamentais, porque o Brasil sempre se ressentiu de um mercado interno. Nosso mercado consumidor interno sempre teve seus limites, não é verdade? Perfeito. Então, com esses incentivos que o governo criou, essa Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, muita facilidade, não é, no crédito, isso fez com que as pessoas corressem para as compras e não avaliassem, naturalmente, a situação futura. Não imaginasse que há uma coisa chamada inadimplência, que quando ela se instala, fica muito difícil de resolvê-la. E você acha que o nível de inadimplência já está um tanto elevado? Eu diria que os incentivos estão sendo muito grandes. A exemplo, nós tivemos aqui o próprio aposentado, que é uma fonte de renda muito grande, principalmente para o nordestino, esses financiamentos do aposentado. Depois vem financiamentos para compra de eletrodomésticos da linha branca. Depois vem a moto, vem o carro, enfim, vem a aquisição da casa própria financiada. E mais incentivos agora para a aquisição de mais veículos. Isso faz com que a renda do aposentado, a renda das pessoas, principalmente das cidades de menor tamanho, a exemplo de algumas cidades com menos de 50, 60 mil habitantes aqui da região, eles estão muito endividados. Todas essas pessoas estão muito endividadas. Isso nós temos que repensar, até porque, aliado a esse endividamento, nós temos aqui uma seca nordestina que tem assolado consideravelmente o nosso estado e os estados vizinhos. Então, esse quadro não é bom. Esse quadro, ele vem de encontro a um repensar, haja visto que todo país que quer crescer, a primeira coisa que ele faz é poupar. E nós não estamos conseguindo poupar, isso é a realidade. Nós estamos conseguindo gastar. Haja visto que hoje a inadimplência dos grupos familiares está girando em torno de 7,5%. Ou seja, as compras foram feitas, os financiamentos foram feitos para pessoas, hoje está inadimplente em torno de 7,5%. Para a indústria está em 4%. Isso não é bom. Nós precisamos repensar esse modelo econômico. Agora vamos falar com quem está na indústria há 10 anos, setor metal mecânico. Muita gente, quando fala na indústria em Juazeiro do Norte, só fala mais no polo calçadista, né? Quer dizer, a visibilidade maior é do polo calçadista. No entanto, o Adelaído está aqui para falar de um outro setor que é mais desconhecido, mas que já tem uma certa firmeza aqui na região do Cariri, inclusive com a sua empresa. Como é, Adelaído? Esse setor está avançando gradativamente? Luiz Carlos, hoje nós temos aproximadamente 4.000 empregados diretos aqui na região do Cariri, temos mais de 8.000 indiretos,
em todo o estado, hoje nós representamos 1,8% do PIB gerado do estado. Dessa participação, a região do Cariri, ela está inserida com aproximadamente 4%. E nós temos aqui, acarretadas puxadas pela Bom Sinal, pela Singer, que é uma das nossas afiliadas, uma das nossas associadas, mas com a perspectiva de melhora, com a perspectiva de crescimento. Por quê? Porque é um setor que, aos poucos, ele está se inserindo em Juazeiro do Norte. Hoje nós já somos o terceiro polo de produção de utensílios de cozinha, isso de metal, aqui na nossa região, um dado que pouca gente desconhece. Durante alguns anos nós tivemos um associado da gente aqui, que ele era o segundo maior produtor de panelas de pressão do Brasil. Um outro dado que muita gente desconhece. Então, a iniciativa privada, o nosso setor, ele está passo a passo. Agora, evidentemente que é preciso que ele tenha a âncora, como teve o polo calçadista, que o setor ele também tenha, da parte do poder público, esse aporte para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver e estar inserido, assim como no restante do estado, a gente tem uma participação muito mais significativa dentro do PIB do estado. Me diga uma coisa, com relação ao distrito industrial, há alguns anos, né, a gente vem batalhando por isso, vai, não vai, alavanca, dá uma parada. Como é que anda esse processo? O nosso distrito está perto de uma afirmação? Pode começar pelo Adelaide. Pode começar por você. Pois não, Luiz Carlos, eu agradeço. Falando propriamente do nosso setor, a gente no início foi canalizado algumas áreas para o setor metal mecânico. A nossa ideia era se criar na região do Cariri o polo metal mecânico, onde a gente iria botar ou colocar todas as empresas do setor ali próximas, uma próxima da outra. Bem, com o andado da carruagem, isso não foi possível. Por que não foi possível? Porque muitos dos empresários de Juazeiro do Norte, que tem a sua residência aqui, que tem sua empresa aqui, que gera emprego aqui, eles não queriam ir para o distrito porque os lotes ou a parte que foi colocada à disposição, ela estava no município de Crato ou de Barbalha. Então, eles, a princípio, rejeitaram. Mas não foi de todo. Tem alguns que foram para lá e se instalaram a exemplo de uma das nossas empresas. Mas isso vocês recebem já com uma certa infraestrutura, com galpões, uma infraestrutura razoável para o funcionamento de uma empresa? Não, o que foi nos colocado foi o terreno em si, que custou a R$ 3,50 o metro quadrado. Isso foi um acordo que a gente teve com a CODES e que nenhum outro incentivo. É importante salientar que o Distrito Industrial do Cariri, ele não tem pavimentação, ele não tem iluminação, ele não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto, enfim, a estrutura básica, inclusive de transporte para os funcionários, como ele fica a 5 quilômetros de uma e de outra cidade, então fica inviável, porque as questões básicas ainda não foram solucionadas. Ô Fred, qual é a sua análise em torno desse distrito industrial? Já há 15 anos que nós temos distrito industrial. É verdade. Algumas empresas que se instalaram, como iniciaram suas instalações, pararam. Hoje nós temos 5 ou 6 empresas que estão funcionando normalmente, mas todas elas com essa dificuldade que citada aqui por Adelaide. Só 5 a 6, Fred? É muito pouco, né? Empresas que têm um porte maior, e temos algumas empresas de serrarias que estão instaladas lá desde a implantação do distrito, são microempresas que ainda continuam sendo microempresas. Elas não conseguiram crescer em função disso que falou a Adelaide, de falta de infraestrutura, essa coisa toda. Existe uma proposta governamental, através da CODES e através do próprio governo do Estado, de fazer com que o distrito comece a funcionar, até porque a cidade já está muito próxima do distrito, e uma linha de ônibus já facilitaria muito as pessoas ir trabalhar no distrito. Mas essa proposta ainda está no papel, já faz 2 anos, nós queremos que isso aconteça. A parte do distrito, que é o loteamento que faz parte da região Cariri, Juazeiro do Norte, aliás, ela está completamente já com seus devidos empresários. Hoje nós estamos
vendo que tem uma parte do Crato, do distrito que faz parte do Crato, que ainda falta ser implantado, e uma parte de Barbalha. Mas essa parte de Juazeiro, os empresários estão aguardando, fica aquela história. Se o governo cumprir com aquilo que promete, nós vamos implantar. Se não cumprir, nós vamos esperar mais um pouco. Então, continua ainda esse distrito de uma forma ainda um pouco decadente. Isso aqui é a realidade. Ô Fred, você que trabalha com análise de projeto e agora deve estar trabalhando diretamente com os projetos, naturalmente preparando projetos para novas empresas, procurando quem queira se instalar em determinados ramos. Você nota que já há uma dificuldade menor em função do, vamos dizer, do financiamento, dos juros que baixaram? Está mais fácil se montar uma empresa? Eu diria que sim. Hoje, para se montar uma empresa, não há tanta dificuldade, não há tanta burocracia como existia anteriormente. Mas os bancos de desenvolvimento, eles também têm que ter os seus cuidados. Haja visto, para você montar uma empresa, você tem que ter a sua garantia, você tem que ter o seu avalista. A questão do recurso é extremamente atrativo, porque o banco pode lhe dar até 10 ou 12 anos para você pagar o seu financiamento. Mas, enfim... Dá uma certa carência. Dá uma certa carência, pode dar de 2 a 3 anos de carência. Enfim, a questão financeira não é difícil. O que dificulta um pouco é a questão do pequeno empresário ter um patrimônio que possa dar em garantia desse financiamento. Isso, e o banco não abre mão, até porque ninguém empresta dinheiro sem ter uma garantia. Certo. Pessoalmente, você não empresta dinheiro a um amigo sem ter uma garantia. Enfim, ainda existe essa preocupação. Algumas linhas de crédito, Luiz, vêm de encontro a grupos de microempresários, que eles formam grupos e um avaliza para o outro. Mas são recursos pequenos, que voltados para pequenas empresas, microempresas. Esse é o sistema que o Banco do Nordeste criou, perfeito, né? É o crédito para facilitar para facilitar já com quem um avaliza para o outro. Mas hoje dificilmente alguém quer avalizar para alguém, até porque a gente vê que o índice de inadimplência está muito alto e é uma garantia que você tem não querer avalizar. Isso é a realidade. Dinheiro existe, muito dinheiro, mas como fazer chegar a um pequeno empresário ainda é um pouco difícil, é um pouco delicado. Agora, Adelaide, com 10 anos já de experiência, você diria que também a presença da FIEC, nós já temos um braço da FIEC aqui na região do Cariri, e um sindicato como esse que você representa, que é um sindicato competente, que deve auxiliar bastante o empresário no seu crescimento, na sua gestão mais apurada. E isso também é fundamental, Adelaide? É fundamental sim, Luiz Carlos, mas nós necessitamos de uma presença mais maciça da FIEC aqui na região do Cariri, dada a conotação que Juazeiro e toda a região está tendo. Eu acredito que a FIEC ela deveria e deve ser um dos futuros projetos dela, é a interiorização instalar-se de verdade mesmo aqui. Isso, inclusive, eu conversei tem uns 15 dias com o nosso presidente e disse para ele que nós temos um diretor na região sul aqui, mas que nós não precisamos apenas ter um diretor, nós precisamos ter ações práticas, ações que tragam para que o empresário, para que ele possa ser educado, para que tenha a cultura da educação. Nós precisamos entrar na universidade, nós precisamos entrar na escola técnica, porque ainda hoje existe uma barreira entre a universidade e a empresa, entre a escola e a empresa. Eu vou só lhe dar um dado. Quando a Grendene, que não é nosso setor, é calçadista, mas vale como referência, quando a Grendene veio para a região do Cariri, muita gente imaginava que ela iria quebrar as pequenas. Ora, a Grendene não veio para aqui apenas para fazer sandália. A Grendene trouxe uma coisa de suma importância. O que foi mais importante que a Grendene trouxe? Ela trouxe QI, ela trouxe pessoas que aos poucos foram migrando da Grendene, se inserindo noutras empresas de calçados e daí trazendo informações e trazendo formação e fazendo com que o nosso empresário local, ele tivesse uma educação e passasse a querer empreender mais, fazer um produto de melhor qualidade e ao invés de vender em Juazeiro do Norte, na periferia e na região norte, ele passou a também vender no sul do país e até mesmo exportar. Então nós precisamos trazer tudo isso na parceria com a FIEC, na parceria com outras grandes empresas, para que a gente possa desenvolver o setor. Só mais um momento.
É importante salientar que nós não precisamos daqui que venha uma grande empresa de São Paulo quando foi no passado. Eu acredito que esse modelo, não é que ele esteja ultrapassado, mas nós temos empresários na região que possam ser, que têm a capacidade, que podem ser muito bem fortalecidos. Eu acho que tem que fortalecer as empresas que já existem, dar condições para que elas possam competir de igual com as indústrias lá de fora de São Paulo e do Sudeste e do Sul, e também com as que vêm lá de fora, no caso com a China. Agora me diga uma coisa, Fred, nós sempre tivemos a fama, nós, Juazeiro do Norte, sempre tivemos a fama de sermos bons comerciantes, né? O comércio sempre foi o braço forte dessa cidade, né? Desde os tempos do Padre Cícero, o comércio aqui já se desenvolvia de uma maneira brilhante. Depois nós começamos industrialmente com os nossos ourives, com os nossos sapateiros, né? Lá na origem, até que começamos a ingressar nesse mundo industrializado. E hoje a nossa indústria começa a crescer. Hoje nós temos o turismo em avanço, que é uma indústria também, a indústria do turismo, não é? E nós temos outros setores. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um boom extraordinário em Juazeiro, né? No setor das construções, no setor imobiliário, né? Projetos e mais projetos. Já temos aqui projetos com 1 metro quadrado ao preço da aldeota, em Fortaleza, não é? Então, isso aparentemente é um avanço realmente muito grande. Mas a gente quer saber da sustentabilidade. E você trabalhou a vida inteira no Sebrae exatamente em cima disso. Projetar, analisar os projetos, construir com firmeza e ganhar sustentabilidade para crescer sempre. Porque o número de empresas que se criam no Brasil é muito grande, mas o número que fica pelo meio do caminho ainda é muito alto, não é, Fred? Com certeza. Nós vemos que a nossa cultura, como empresário, principalmente nordestino, é uma cultura individualista. Nós temos uma cultura da organização, diferentemente do que acontece no sul do país, no sudeste, que lá é uma federação, uma associação, um sindicato, uma cooperativa, eles entram em evidência. E aqui, quando nós falamos que para se crescer tem que ter essa cultura empreendedora, tem que ter a cultura da parceria, aí começa a coisa a complicar. Então, já há 15, 20 anos nós trabalhamos dessa forma, pensando como alavancar o desenvolvimento da região do Cariri. Quando eu era Sebrae, fiquei 30 anos no Sebrae, hoje tenho a minha empresa, mas quando se fala em parcerias, quando se fala união das classes, a exemplo do que acontece com o CIMEC, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, do qual o Adelaído faz parte, aqui é o nosso delegado regional, eu tenho certeza que eles sentem uma dificuldade enorme a regimentar empresas da região do Cariri que possam se unir e a partir daí reivindicar. Certo. Reivindicando facilita as coisas. Eu citaria um exemplo muito forte, quando a gente fala a questão do turismo, que você citou agora. O turismo na região do Cariri é riquíssimo. Nós temos turismo religioso, é o que se fala, turismo religioso, o turismo científico, o turismo de negócio e o turismo de lazer. Mas ficamos só no discurso. Quando nós vamos ao governo do Estado, reivindicar o que está acontecendo, por que está acontecendo na costa leste do estado do Ceará. A exemplo de Aracati, que já agora tem um aeroporto, e vamos ao governo do Estado e ele faz a seguinte pergunta: sim, tudo bem, vocês querem o quê? Nós não sabemos o que nós queremos, nós só sabemos falar. Pedir, nós sabemos pedir, complicado, mas né? Mostrar uma pauta, mostrar um projeto que possa alavancar o turismo da região do Cariri, fica muito difícil porque as pessoas não se querem reunir para fazer essa pauta. Essa reunião, como já disse aqui o Fred, ela implica naturalmente de uma atuação de determinadas organizações, e o sindicato é uma delas. Aí, Adelaide, você que está representando o sindicato da sua categoria, você tem sentido alguma dificuldade em arregimentar a força, em unir toda a categoria, as empresas do seu ramo, em torno de projetos mais unificados? Olha, Luiz Carlos, a cultura empreendedora do nosso povo de Juazeiro, e por que não dizer da maioria do nordestino, é que ela é uma cultura empreendedora individual. Ela não é aquela cultura de parceria. Ela não é aquele empreendedor que diz, olha, eu vou fazer isso em parceria com aquele. Enfim, é uma cultura individual. Então isso fica muito difícil. Quando você bate na porta de uma empresa
que quer trazê-lo para dentro do sindicato, para dentro da organização, para dentro da FIEC, do SES, do Sistema S, o que o cara diz? O que vocês têm para me oferecer? Aí a gente diz, primeiro você tem que se associar, primeiro você tem que fazer parte, para depois a gente cobrar. Só vou lhe dar um dado aqui. Pela primeira vez na história, o Cariri ele teve a capacidade de juntar seus empresários aqui da região, do setor metal mecânico, com exceção das grandes, e levá-los para a China. Nós ficamos 15 dias na China, que a FIEC, juntamente com o nosso sindicato, bancou aproximadamente 80% dos custos da viagem. Quantos empresários da região? Só eu fui. Só você? Só eu fui. E o convite foi dado a todos os participantes. Então, nós fomos um grupo de 72 empresários, nós fomos para a China, com a representação do governo do estado, lá nós estivemos no consulado brasileiro, com a representação da FIEC e apenas eu aqui da região do Cariri. Não estou dizendo para vangloriar, estou dizendo uma coisa que foi aberta a todos, mas que ninguém se prontificou a fazer isso. É a questão cultural mesmo, né, Fred? A questão é cultural, sim, né? O exemplo está claro. Está claro esse Agora, exemplo. Se nós partirmos para a questão de negócio, nós somos extremamente inteligentes para fazer negócio. Eu não sei como nós conseguimos crescer e sobreviver e alavancar a região do Cariri dessa forma individualista, é porque nós somos realmente empresários, nós somos empreendedores. O povo do Cariri, com as graças do Padre Cícero, pode dizer isso, e o ensinamento do Padre Cícero, eles conseguem vir de qualquer região do Nordeste e aqui se firmar, se fixar, e logo em breve ele está com o seu negócio montado e gerando renda e emprego para muita gente. Pois é, nós estamos com o nosso Tribuna Livre, hoje nós estamos falando de empreendedorismo e estamos aqui com o Fred, que já pertenceu ao Sebrae, mas agora tem a sua empresa. Como é mesmo o nome da sua nova empresa, Fred? A nossa empresa é a F2 Consultoria, e aqueles telespectadores, os empresários que queiram participar ou conhecer a nossa empresa, entrar no nosso site. Isso. É o www.af2consultoria.com.br. af2consultoria.com.br. Okay. Nós estamos aqui na região do Cariri para servi-los. Muito bem. Bom, meus amigos, vamos ao nosso intervalo e dentro de instantes estaremos de volta e continuaremos conversando aqui com os nossos dois convidados sobre empreendedorismo, sobre industrialização aqui na região do Cariri. Até já. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você, que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos e com uma surpresa para você. Uma não, 20. São 20 carros. Consulte o nosso regulamento no site. São 20 chances de ganhar, são 20 carros e um pode ser seu. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você.
A Mob Telecom é telefonia e banda larga em alta, em um estalar dos dedos. Alta velocidade para assistir ou enviar vídeos a qualquer hora. Alta qualidade de conexão para vencer as partidas online. E atendimento de alto nível. Porque a Mob Telecom é a única operadora que possui base de tecnologia e informação no Ceará. Por isso, quando pensar em telefonia ilimitada e banda larga, pense alto. Pense Mob Telecom. A vida... Diga adeus aos gritos. A PV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. Realize seus sonhos com o Cariri da Sorte. Nessa semana, só no quarto sorteio, tem uma picape Estrada 1.4 0 km e mais 4 motos Rodovan zerinho. Isso mesmo! Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada 1.4 mais 4 motos Rodovan 125 0 km pra você mudar de vida. E mais dinheiro, uma Yamaha Krypton 0 km e uma Rodovan 125 zerinho. E 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte por apenas R$5. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. É com essa energia positiva que o povo vai mostrar a sua força mais uma vez no dia 7 de outubro, quando vai às urnas para eleger Raimundão prefeito de Juazeiro do Norte. Venha fazer parte dessa corrente você também. Conquiste mais um voto, vista sua camisa amarela e ajude o povo de Juazeiro a ganhar as eleições. É Raimundão 15, pela vontade do povo. Vem com Raimundão você também. No dia 7 de outubro, vote Raimundão 15 e ajude o povo a ganhar as eleições. O povo já mostrou que está com Raimundão e mais uma vez vai encher as ruas de Juazeiro de alegria e esperança na Carreata da Vitória, que vai levar Raimundão de volta à prefeitura pela vontade do povo. Sábado, dia 6 de outubro, às 4 da tarde, no Parque Ecológico. Chame seus amigos, sua família e venha fazer parte dessa grande corrente do bem que vai entrar para a história de Juazeiro. Eleitor consciente. Raimundão faltou ao debate porque não está preparado para governar Juazeiro. Não tem propostas para a cidade. Ele e suas propostas são uma fraude eleitoral e principalmente porque não tem resposta para as acusações feitas contra ele nos desvios das verbas que ele está respondendo os processos. Ele é ficha suja. Na hora de escolher o seu prefeito, vote Santana. Vote 13, que é o melhor para Juazeiro. Os últimos prefeitos de Juazeiro deram quase todas as áreas públicas desta cidade aos grandes empresários. E nunca deram um único terreno para uma família pobre. Em Juazeiro, há entre 5 a 8 mil famílias sem moradia. Nós, pessoal do PSTU, queremos que este problema seja enfrentado. Lotes públicos urbanizados sejam doados às famílias carentes, para que a gente possa ajudá-las com a realização de mutirões habitacionais. E este problema seja enfrentado e vencido. Ok, amigos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo aqui o empreendedorismo em Juazeiro do Norte. E nós gostaríamos agora que o Adelaído Alcântara falasse um pouquinho mais especificamente de suas empresas, o que produz em Juazeiro, onde está localizado,
quantos empregados tem? Dá uma ajudazinha aí para os nossos telespectadores, Adelino. Fala um pouquinho da sua empresa. Ok, Luiz Carlos. Hoje nós temos aproximadamente 65 funcionários diretos. Nós temos mais de 100 indiretos, né? E nós produzimos desde o lingote, a barra do alumínio, até o produto final, que é a panela e algumas placas para a indústria de calçados. Nós também trabalhamos com a reciclagem de materiais, que a gente aproveita de outras empresas e faz essa reciclagem. Então trazemos do Maranhão, do Pará e de outras empresas aqui da região. Nós temos forno rotativo de alta temperatura e aí a gente consegue eliminar as impurezas e retirar o alumínio novamente. Isso, naturalmente, uma grande contribuição para a sua empresa seria se nós já tivéssemos aqui em Juazeiro do Norte aquela coleta qualificada, não é? Bem, quando a gente recebe os materiais, a gente já recebe dos sucateiros. Então ela já é previamente selecionada. Ela Eles já separam. Sim. Nós recebemos basicamente só os metais. A questão do PET, do plástico, de outros não a gente Vocês não trabalham com isso? Não trabalha com isso. É só no setor metal? Sim. E a produção de panelas, também panela de pressão ou só a panela comum? Não, a panela de pressão é um sonho da gente. Por enquanto a gente só faz a panela comum, aquela panela fundida, aquela panela que é bem espessa, que é grossa. Então ela tem um público. E o seu mercado consumidor? É o local ou chega a exportar para outras regiões? Nós vendemos principalmente na região Nordeste e também na região Norte. Hoje nós vendemos até Manaus. Até Manaus. Até Manaus. Até Manaus. Isso. Bom, você já disse que há um número muito grande de empresas no Ceará, em torno de 4 mil, não é isso? Do setor metal mecânico, hoje nós temos 10 mil empresas, juntando os empreendedores individuais até aquelas empresas de grande porte, tipo a Gerdau, a Esmaltec, a Sangate Bergamo, que são todas associadas a Cearense, que é um grande exemplo, que são todas associadas do sindicato. Ô Fred, a gente fala mais do setor calçadista e de repente a gente não sabia que esse setor metal mecânico estava em evolução aqui na região, estava se desenvolvendo. Que outros setores, Fred, você vê assim no horizonte possibilidades de alavancar também bons negócios? Ótimo. Nós estamos agora trabalhando e fizemos até uma pesquisa recente, que é o setor do turismo. Hoje nós temos aqui 50 entre pousadas que são cadastradas junto à Setur, nós temos 50 pousadas e hotéis da região do Cariri. E dessas 50 que são cadastradas, as não cadastradas, nós não temos esses dados. E essas 50 pousadas, elas geram mais de 1.500 leitos, que eu chamo unidade de hospedagem. E são pousadas de qualidade, não é? Pousadas e hotéis. A exemplo do Verde Vale, que é um grande hotel, o maior hotel daqui da região. Certo. Nós estamos em construção, o Bristol, com mais 280 leitos. Nós temos o Verde Green, que fica na Lagoa Seca, com mais 140 leitos, enfim, temos dois novos hotéis, eminentemente de pessoas daqui, que também estão em fase de crescimento. Então, o setor da rede hoteleira tem crescido, pousada tem crescido. E ainda, se nós levarmos em consideração, ainda faltam leitos aqui na nossa região. O setor metal mecânico, como bem falou a Adelaída, a panela de alumínio, a panela repuxada e a panela que é fundida, vendida para todo o Nordeste. Eu diria que nós já estamos aqui com mais de 20 empresas produzindo aqui na região do Cariri esse tipo de panelas. Se nós considerarmos não só a empresa do porto da Adelaída, mas empresas de fundo de quintal. São pequenas empresas que também trabalham nesse sentido. E o setor de confecção. O setor de confecção, hoje nós estamos aqui na região do Cariri, com mais de 300 indústrias de confecções trabalhando basicamente peças íntimas. 300? Mais de 300 micro e pequenas empresas trabalhando modinha, que é peças íntimas. Hoje nós temos micro e pequenas empresas que produzem a calcinha feminina, essa coisa todinha, e estão vendendo uma dúzia de calcinha a 15, 20 reais. Você vê que é uma concorrência muito grande, sem levar em consideração com a China. Então essas peças são levadas para todo o Nordeste e é um setor que tem crescido. Até porque o Senai tem incentivado isso com seus cursos profissionalizantes, e além de outros setores que têm crescido aqui. Eu diria, Carlos, que Juazeiro do Norte e região, nós temos cadastrados
em torno de 400 atividades que são feitas aqui na região do Cariri. De A a Z, nós temos mais de 400, mais de 400 atividades são feitas na região do Cariri. Tem um setor que a gente não lembrou de falar e que me parece que está em evolução, porque algumas empresas estão chegando aqui, é esse setor do móvel encomendado, você leva o projeto e o cara prepara tudo. Nós já temos algumas empresas se instalando aqui. Sim, inclusive nós temos empresários da nossa região que já estão trabalhando nesse sentido. São os modulados. São os modulados. Os modulados. Não é? São empresas de alto nível, que exigem uma engenharia muito forte, até porque o design de cada casa é um design diferenciado que eles produzem esse tipo de móvel. Uma coisa importante que nós temos que levar em consideração é que a região do Cariri também ela está começando a trabalhar a questão da franquia. Hoje, a franquia, ela tem franquia que você pode montar uma franquia com 10, 15, 20 mil reais, e como pode montar uma franquia, exemplo da McDonald's, dentre outros, com mais de R$1 milhão. A vantagem da franquia é que você já tem toda a metodologia pronta, não é isso? Perfeito. Em torno daquele negócio, tudo que é preciso saber, a franquia lhe fornece. Então, basta ter aquele capital inicial, né? E a partir daí o negócio vai fluindo. Exato. A franquia ela lhe oferece o produto, lhe oferece a gestão do negócio. Isso. Certo? Dentro daquelas normas que são feitas para o franqueado. Enfim, é uma empresa de menos riscos. Até porque não é interessante para a empresa que vai franquear colocar uma franquia em determinada região e ela quebrar. Isso não é muito legal. Então eles fazem todo o possível de dar um ensinamento, de fazer com que o seu dinheiro renda realmente, e não entre naquela de que você montando uma empresa, de cada 10 empresas que são instaladas na região, então em todo o Brasil, pelo menos 20, 30% morre no primeiro ano. A franquia, dificilmente uma empresa consegue morrer, mesmo precisando de um capital um pouco maior, para que ela consiga trabalhar. Muito bem. Voltando aqui ao nosso amigo Adelaído Alcântara, do setor metal mecânico, não é? Com respeito ainda à instituição que você acredita que venha realmente para o Cariri, a FIEC, um braço forte para aqui, para dinamizar, mas em nível de, vamos dizer, região, porque em Juazeiro você já falou das dificuldades do nosso distrito industrial. E nas outras cidades, ou seja, região metropolitana, há um movimento no sentido de que todos sejam contemplados, que lá fora também Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, outras cidades também possam se arregimentar e formar esse bloco e produzir mais em conjunto, Adair? Olha, Luiz Carlos, a princípio eu quero fazer uma pequena citação com relação ao nosso setor metal mecânico, que também vou fazer posteriormente. Veja só, aqui em Juazeiro do Norte é comum que quando você desce na São Pedro, sobe na São Paulo, ao lado da matriz, em todas as bancas, ou em quase todas as bancas, é comum que você veja um copo de alumínio, uma panela, um prato, qualquer utensílio que venha do alumínio. Não é verdade? Bem, se você for procurar etiquetas ou adesivos ou algo que identifique a procedência desse produto, você vai ter uma certa dificuldade. Eu vou lhe dizer por que você tem. Porque a maioria das empresas aqui, ou das pequenas empresas, o pai é quem faz, a mãe é quem embala, o filho sai para vender e o vizinho sai para entregar. É a chamada empresa de fundo de quintal. Não, não é empresa de fundo de quintal. São empresas familiares que as pessoas não tiveram a oportunidade ou não tiveram as condições necessárias de estar na formalidade. E é essa uma das coisas, inclusive eu procurei o Fred, quando o Fred ainda estava no Sebrae, para discutirmos essa possibilidade. Ou seja, do Sebrae entrar com a questão da consultoria, de que a FIEC, a federação, ou o SESI, o SENAI, enfim, outras entidades pudessem, o próprio governo do estado, através da Cefaz, a gente pudesse fazer com que essas empresas viessem para a formalidade. Aí você diz, por que elas não vêm? Primeiro, porque a nossa cultura não é disso.
E segundo, que as pessoas têm medo. Diz, olha, eu vou ter um CNPJ, a Cefaz vai bater na minha porta. Medo de pagar imposto. É verdade. Eu vou ter um CNPJ, o cara sabe onde eu estou. A SEMASSE vai vir aqui. A Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente tem uma série de dificuldades para incluirmos, para fazermos, para trazermos essas pessoas para a formalidade. Então, a gente precisa que a federação e esses órgãos pudessem estar aqui para fazer uma aglutinação, para que nós possamos trazê-los para dentro e muito, ao contrário do que eles pensam, a gente oferecer a formalidade, oferecer treinamentos, porque assim como o setor de calçados, o nosso setor ele está se exaurindo, porque o torno, ele praticamente não vai existir daqui a poucos anos. Hoje existem prensas, existem tornos CNCs, que você põe o disco e a panela sai pronta. Existem mecanismos muito mais modernos para que você possa produzir. Agora eu vou lhe responder a sua segunda pergunta. Bem, o setor metal mecânico, na região de Tabuleiro do Norte, do Iguatu e de Jaguaribe, ele é muito forte na produção de móveis tubulares, coisa que não acontece na região do Cariri. E veja só um dado que eu vou te passar. Para que você construa um móvel tubular, uma mesa, por exemplo, ele agrega muito mão de obra, ele traz muitas pessoas. Se você vê, a quantidade de empregos que você gera é muito grande. Então, é preciso que tanto o poder público quanto a iniciativa privada, alguns outros empresários, despertem para isso, para que a gente traga para tanto fortalecer o nosso setor, quanto para gerar emprego e gerar divisas para Juazeiro do Norte. Agora, na sua ida à China, o que você observou de mais interessante? Porque a China hoje não só produz muito para o mundo inteiro, como exporta muitas máquinas, né? As máquinas que antes vinham da Alemanha, Estados Unidos, hoje a China está colocando máquina no mundo inteiro. O que mais te impressionou lá? A princípio, eles são um povo muito trabalhador. Eu digo com propriedade porque às 2 horas da manhã a gente encontrava pessoas fazendo, no meio da rua, fazendo pulseiras para relógio, entendendo? Fazendo bijuterias, enfim, no meio das ruas lá. Isso é comum até altas horas eles estarem trabalhando. Mas o mais importante não é o trabalho em si. O mais importante é que eles aliaram ao trabalho, a força de trabalho que eles têm, eles agregaram tecnologia, eles agregaram inteligência e daí conseguiram romper as barreiras. Claro e evidente que a moeda deles, com relação ao dólar e com relação a outras moedas que são de paridades ou de conversão internacional, a deles está muito, muito mais abaixo. É verdade. Mas eles tinham um problema porque com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na China, tinha muito pouca gente instruída. Aí o governo mandou muita gente para as escolas. Hoje há nada mais, nada menos do que 300 milhões de chineses estudando inglês. Quer dizer, eles querem se internacionalizar. Eles estão fazendo a coisa certa, essa é que é a verdade. Estão investindo em educação, estão investindo em tecnologia. E as perguntas já começam a chegar. A dona Carmelita Sobrinho, do São Miguel. Frederico, que você acredita que está com maior venda atualmente no mercado de trabalho? Entendeu a pergunta? O que você acredita que está com maior venda atualmente no mercado de trabalho? O que está se produzindo que tem mais mercado, mais aceitação? Como bem o setor está em evidência, que realmente é o setor de calçados. É o calçado. Calçado, né? Você vê que não só o calçado injetado, como também o calçado modinha. É aquele calçado que a moça, há 10 anos atrás, ela só podia ter um par de sandálias de classe média, classe baixa, só podia ter um par de sandália para usar durante todo o ano. Hoje essa pessoa pode se dar o luxo de ter 4, 5 pares de sandálias, até porque ela pode comprar um par de sandália em até 120 dias. Ou seja, pode comprar um par de sandália em 3 ou 4, para pagar em 3 ou 4, em 6 meses. Então, o setor de calçado está em evidência. Em seguida, eu diria, dona Carmelita. Dona Carmelita, sim. Dona Carmelita, eu diria, dona Carmelita, que o setor que ainda está conseguindo trabalhar muito bem é o setor de confecção. As pessoas conseguem vender os seus produtos de confecção. A grande dificuldade é a questão da qualidade do produto. Aquelas pessoas que prezam pela qualidade, que prezam por uma tecnologia um pouquinho mais apurada, que tem
como aprender isso através de ensinamento do Senai, essas pessoas conseguem sobreviver muito bem do setor de confecção. Dentro da sua casa, uma máquina de costura faz muito milagre. Muito bem. O Ronaldo Pereira faz uma pergunta, ele tem uma curiosidade. Ele quer saber qual é a maior empresa da cidade de Juazeiro. Agora, Ronaldo, você deveria ter especificado que tipo de empresa, não é? Qual a maior empresa de Juazeiro? É difícil saber, né? Eu diria que Juazeiro pode se dar o luxo de dizer que tem empresas que já têm mais de 1.000 empregados. Mais de 1.000 empregados? E são empresas do setor calçadista, que são empresas, grupos econômicos daqui da região do Cariri, eminentemente de pessoas da nossa região, que empregam mais de 1.000 pessoas. Então essa é uma grande empresa? Pode não ser a maior? Nós podemos dizer do setor do calçadista, tem mais de 1.000 empregados. O setor metal mecânico, nós temos algumas empresas grandes aqui, que tem mais de 200 empregados. E também o setor do químico, na fabricação de medicamentos, tem uma empresa em Barbalha, que emprega mais de 1.000 pessoas. Enfim, hoje nós temos empresários da região do Cariri que pode se dar o luxo de dizer que eu tenho mais de 1.000 pessoas trabalhando na minha empresa. Agora, eu não entendo por que algumas pessoas têm uma certa desconfiança com as empresas com relação aos empréstimos. Talvez porque o noticiário informa aí, fala muito naturalmente, algumas pessoas algumas empresas, né, que quebraram, que faliram, que não pagaram, não é? E algumas perguntas são direcionadas nesse sentido. Pois não. Essas grandes empresas nunca pagam os enormes empréstimos feitos aos bancos e assim tira a oportunidade de novas empresas se desenvolverem. Isso acontece? Não. Isso já aconteceu no passado. O banco nunca perde, né? O banco não perde, isso aqui é a realidade. E até porque o que é destinado para grande empresa são recursos não só do FNE, mas recursos até do BNDES. Isso. Existe linha de crédito para o grande empresário e existe linha de crédito para o pequeno empresário. Haja visto que o pequeno empresário, o micro pequeno empresário, todos os bancos de desenvolvimento têm muito dinheiro para emprestar. Aqueles empresários, inclusive o informal e o formal. Agora é bom lembrar, né, Fred, que é preciso ter um cadastro. Sim. Não é? Quem tem melhor cadastro tem mais facilidade e pode trazer maiores recursos. Perfeito. Não é? Ninguém empresta nada sem uma garantia. Sem uma garantia. Não existe isso, não existe em canto nenhum do mundo, ninguém empresta nada se não tiver a garantia. A exemplo, o microempresário tem que ter uma garantia, que seja um aval, que seja um patrimônio, tem que existir uma garantia para o banco poder pegar esse dinheiro e poder emprestar para outra pessoa. Isso vale também para o grande empresário. Hoje nós temos, como falou, nós temos grandes empresários aqui, mas não é realidade que o grande empresário deixa de pagar. O grande empresário paga, e como também paga o microempresário. O índice de inadimplência está em torno de 4% para os financiamentos, para as indústrias a nível nacional, mas isso, se levarmos em consideração, o que eu posso dizer para o micro e pequeno empresário, ele ainda é privilegiado, que ele paga mais, um pouco mais em dia do que o grande empresário. Ô Adelaído, o Francisco Alvino já esteve aqui no Tribuna Livre, ele é o presidente da Cooperativa Engenho do Lixo, de Juazeiro. Eu vou até te dar a pergunta dele, porque ele colocou aqui o telefone, o número do celular dele, e você vai responder aqui no ar, mas depois pode até entrar em entendimento com ele. Ele quer saber por que a sua empresa não compra o alumínio da Cooperativa Engenho do Lixo, viu? Boa pergunta, Francisco Alvino. Primeiro que, ao meu lembrar, você nunca nos procurou, nos ofereceu, né? E em segundo lugar, a gente não se opõe a comprar, é só procurar e, evidentemente, que eu estou com o seu celular, eu vou ligar para você e, posteriormente, eu posso lhe fazer a compra. Muito bem. O Marcos Calixto quer saber do Frederico em que aspecto as empresas de Juazeiro precisam melhorar. Gestão, né, Perfeito. Fred? Ótimo, uma boa pergunta. Ninguém consegue trabalhar em qualquer atividade se você não tiver conhecimento. É verdade. Em qualquer atividade. Você não consegue ser um bom produtor, agricultor, não pode ser um bom pecuarista, não consegue ser um empresário, micro, pequeno ou grande empresário, se não tiver conhecimento. E o conhecimento é a mola mestre de qualquer atividade. Nós temos que ver que o nosso nível educacional é muito baixo. Se nós levarmos em consideração, quando você, em cada 100 alunos que entram no Jardim da Infância no Brasil, e que só
12 ou 13 conseguem nível superior, a gente vê que o resto que fica para trás esses índices são alarmantes. É um universo muito grande de pessoas que precisam de nisso aí nós estamos muito mal ainda. E o inverso também é verdadeiro. Se nós levarmos em consideração que países da Ásia, a exemplo de Singapura, de cada 100 meninos que entram no jardim da infância, pelo menos 92 terminam no nível superior. Mas você falou agora no modelo. Singapura hoje é modelo universal. Então, eu diria que gestão, capacitação, aprender. Hoje nós temos muitos cursos que podem ensiná-lo através da internet. Nós temos o Sebrae, nós temos o Senai. Eu diria até uma coisa muito interessante. Hoje, alguém do Senai me falou recentemente que vários cursos do Senai estão deixando de funcionar porque não tem alunos. Falta de procura. Falta de aluno. Né? Isso é importante. Então nós precisamos nos capacitar. A educação é a mola mestre de qualquer nação. O José Armando está fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se vocês têm alguma informação a respeito. Ele quer saber se é verdade que Juazeiro vai ser contemplado como uma montadora da Chevrolet. Não vi falar nada a respeito disso. Vocês sabem alguma coisa? Não, eu não sei. Eu sei que o estado do Ceará ele está se preparando para trabalhar a questão do aço, a questão do alumínio, enfim. A siderúrgica que está sendo instalada no Ceará é muito importante. Futuramente pode ser que essa siderúrgica consiga alavancar uma montadora para nós aqui, mas o Juazeiro ainda a priori ainda não está. Eu não tenho conhecimento dessa realidade. Pois é. O Antônio Carlos é do Centro. Ele também faz uma pergunta naquela desconfiança, né? O Banco do Nordeste empresta para uma determinada empresa de calçados 9 milhões e mais 12 milhões para uma outra que já está por aqui. Não teria sido melhor se o banco tivesse emprestado esse dinheiro aos pequenos empresários? Quer dizer, as pessoas parecem que acham que esse dinheiro não está sendo bem utilizado. Não é questão de tamanho, né, Fred? Não, você pode fazer uma empresa com 1 milhão e pode fazer com 100 milhões, né? É proporcional, é relativo. Com certeza. Eu diria que o BNDES está financiando uma empresa no Porto Pecém, que essa empresa, o financiamento dela é em torno de 100 milhões de reais. É uma grande empresa. É uma grande empresa. Aqui na região do Cariri, muitas empresas conseguiram financiamento de mais de 3, 4, 5 milhões de reais. Mas para isso existe fazer um projeto. Da mesma forma que se faz um projeto para um microempresário de 10 mil reais, o banco e as instituições financeiras também fazem projetos de 10 milhões de reais. É verdade. O que muda realmente é a garantia do que se oferece. Enfim, o projeto, é a carta consulta desse projeto que vai definir a viabilidade ou não desse investimento. Muito bem, o nosso programa está chegando ao final. Adelaído, foi um prazer enorme tê-lo conosco, suas informações foram precisas e oportunamente a gente espera recebê-lo de volta aqui para passar outras informações a respeito do mercado que cresce dia a dia. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Luiz. Meu caro Fred, foi um prazer tê-lo aqui. Boa sorte e sucesso com a sua empresa, viu? A F2. Luiz Carlos, eu quero agradecer a participação e também a Adelaída, eu que convidei para ele participar aqui e mostrar que o empreendedor é exatamente o que aconteceu com esse meu colega que está aqui ao lado da Adelaída. Ele começou pequeno, hoje tem 65 empregados e é referência a nível de Brasil do produto que produz, alta qualidade. Muito bem. Meu caro telespectador, na próxima sexta-feira nós estivemos hoje lá no cartório eleitoral, mantendo o entendimento com o pessoal da Justiça Eleitoral, possivelmente na sexta-feira. Nós estamos dizendo possivelmente porque ainda não temos o programa confirmado. Mas é possível que na sexta-feira tenhamos aqui o pessoal da Justiça Eleitoral, tanto uma promotora, uma juíza, a diretora do cartório, passando todas as informações preciosas para o pleito que vai se realizar no próximo domingo. É muito importante você ficar atento, porque se isso se confirmar, e nós esperamos que sim, você vai ficar sabendo o que pode, o que não pode fazer no próximo domingo, se pode transportar eleitor, se pode usar bandeira, se pode usar camisa com o número do partido ou do seu candidato, uma série de informações preciosas para você que é eleitor, que é cidadão, que vai cumprir com o seu dever de cidadania no próximo domingo. A todos, muito obrigado e boa noite.
Tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos.